Bom, gente, então na nossa última aula aí, a gente começou então a parte de trabalho. Só dá uma confirmada para mim aí, ver se foi isso que eu vi com vocês aí. Bom dia, Dado. Bom dia, João, Caxambu, né? Bom dia a todos que estão aí presentes. A gente já começou a parte de trabalho na aula passada, só me dê uma confirmada aí, por gentileza. Olha aí, a listinha está quase pronta. Ah, tá boa então a listinha, que legal. É isso aí. Então, se a listinha já está quase pronta, então está quase na hora da gente seguir mais para se preparando já para a próxima lista, né, Dado? A gente começar ali a tocar ali full agora. Só me confirme aí, a última parte que eu vi com vocês foi trabalho, né? Foi isso que eu tinha visto com vocês aí. Eu apresentei o trabalho de uma força. Então, eu vou confirmar aqui, estou na minha pastinha certo, conecta. Isto. Apresentei. Isso, exatamente. Eu apresentei aqui a equação para vocês, ainda tem mais um detalhe que eu preciso citar antes de ir para a potência. Tá? Vou compartilhar aqui a tela do meu tablet para vocês, para a gente começar a discutir a parte importante hoje em aula. Bom, na aula passada, né, quando a gente começou a discutir sobre o trabalho, eu expliquei para vocês que trabalho é uma forma de transferir energia para um corpo via aplicação de uma força. Tá? Eu mostrei para vocês qual era a definição de trabalho, a definição mais formal, que é a que vocês não usam, que é um produto vetorial entre força e deslocamento. Expliquei a diferença entre distância e deslocamento. A gente tem que tomar cuidado que, às vezes, os dois podem coincidir os seus valores, mas eles não são a mesma coisa. A distância é uma grandeza escalar, deslocamento é vetorial. E apresentei na sequência a equação que vocês usariam para calcular o trabalho, que é aquela nossa equaçãozinha que dá o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno de θ. Expliquei que essa equação tem restrições, que você só poderia utilizar essa equação se a força que está sendo aplicada no corpo ela tem módulo constante. Então, a condição para utilizar essa equação era que ela só poderia ser utilizada em situações em que o valor da força não mudasse. Aí tu pode usar. Expliquei o θ, que era o ângulo entre a força e o deslocamento. Mostrei para vocês casos em que tem forças que não realizam trabalho, simplesmente quando elas estão perpendiculares ao deslocamento. Então, o caso da centrípeta, né, que não realiza trabalho, porque é uma força sempre perpendicular ao deslocamento. Mas a parte da aula de hoje, né, é a parte final. Nós encerramos aqui o trabalho. Tá? Então, vocês têm essa fórmula para calcular o trabalho. Então, com essa equação, vocês podem calcular ele. Então, via de regra, tem um caminho. Mas vou apresentar um segundo caminho para calcular o trabalho, tá? Que é quando essa força não é constante. Tá? Então, quando acontecer de vocês terem um problema a qual a força é variável, vocês não podem usar essa equação. Vocês têm que ter isso bem claro, que sempre que vocês leem a questão e ela solicitar a determinação do trabalho, se vocês pensarem em usar a fórmula, vocês têm que ter escrito no texto de que essa força não é variável. Não, e claro, ele não precisa dizer isso, a força não é variável. Isso aí depende muito da forma como escreve. Você pode dizer que a força é 20 newtons, né? A força que está sendo aplicada. Automaticamente, para quem já está compreendendo essa linguagem, sabe que isso aí indica que ela não está mudando. Tá? Então, aí tu pode usar a equação. Mas, quando tu tem problemas em que ela é variável, aí o que vai aparecer para vocês no problema é um gráfico.
Tainá, eu já te dei o retorno lá daquela questão que tu me pediu, tá? Desculpa aí a demora, mas ontem eu passei o dia todo capinando, arrumando a pista lá, que eu cheguei em casa tão podre que eu nem olhei para o celular. Eu simplesmente morri ontem. Ontem eu não estava em condições de olhar para a tela do celular, então me perdoe. Eu vi que hoje de manhã que eu vi que tu me mandou mensagem e eu acabei só respondendo hoje porque eu não ia ter cérebro para pensar. O meu corpo ainda está assim, parece que foi todo atropelado, né? Parece que foi atropelado por um caminhão, né? Porque tudo dói, até para respirar dói. Bom, faz de conta que é uma reta, tá? Bom, nesse gráfico a gente já percebe automaticamente que à medida que você vai aumentando ali o valor do deslocamento, essa força também vai aumentando. O que importa aqui para nós é que a força é variável. Tá? É isso que interessa. Então, a gente, olhando para o gráfico, a gente já percebe automaticamente ali que a força está mudando, não é sempre a mesma. Né? E é lógico, vocês já podem cantar a bola, né? Quando vocês tiverem a lista em mão, vocês vão ver isso. Tu pegou um gráfico de força versus distância, força de deslocamento, se for distância tem que ser uma linha reta, né? Porque aí coincide o deslocamento com a distância. Tá? Eles provavelmente vão dar esses valores aqui para vocês. Esses valores aqui que eu estou marcando, eles forneceriam tranquilamente, por exemplo, poderia botar 2, aqui 10, tá? E o que eles vão pedir? Aquilo que vocês já estão acostumados. Tá? Que nem há pouco eu estava conversando aí com a Tainá, numa questão de gráfico. Vocês te dão um gráfico de uma coisa e querem que tu avalie outra. Né, Tainá? É sempre assim, né? É sempre assim, não digo, mas a maioria das questões, porque logicamente vocês estão fazendo uma prova de concurso, né? Então, ainda mais as questões de federais, a tendência é sempre aumentar o nível de dificuldade para fazer uma seleção mais adequada. Então, é lógico, nesse te dão gráfico, eles não vão falar sobre força e deslocamento. Né? Seria muita ingenuidade nossa acreditar nisso. E se falasse, seria uma questão muito fácil. Né? Então, geralmente o caminho não é esse. Então, quando vocês olharem as questões, vocês vão ver, eles vão pedir o que não está no gráfico. O que não está no gráfico? O trabalho. É o trabalho que eles vão pedir. Não, mas como é que eu vou determinar? Não, tu disse que eu não posso usar a fórmula. Não pode usar a fórmula, mas aí tu vai lembrar daquelas coisas que eu vi falando. Os gráficos, eles sempre têm alguma propriedade oculta, escondida ali. E a propriedade aqui em questão que esse gráfico possui é para determinar o trabalho, que é a área do gráfico. Então, a área da figura aqui vai fornecer para a gente o trabalho realizado pela força. Tá? Então, imagina, um aluno ingênuo, um aluno que não passa por uma preparação, não teve uma boa escola, o que ele vai fazer? Ele vai lembrar no máximo da fórmula. Então, ele vai pegar o valor da força, que é 10, vai pegar o 2, né, vai fazer um vezes o outro, isso vai dar 20. Se ele pensar no trabalho, porque muita gente nem pensa no trabalho, se ele pensar no cosseno, coisa que a maioria nem pensa, ele já vai botar direto a resposta 20. E você já deve estar imaginando onde vai estar essa letra. Provavelmente, talvez, na letra A. Tá? Já o aluno que sabe que, pelo fato da força estar variando, ele não pode usar a fórmula fica proibida para o uso de forças variáveis, ele faz a área de um triângulo retângulo, né? Geometria, como eu brinco, né? Nível topeira, né? Nada demais, a área de um triângulo, base vezes a altura dividido por 2, então tu vai ter 2 vezes 10, 20 dividido por 2, 10. Tá? Então, tu vê como é simples calcular o trabalho de forças variáveis. E não interessa qual for o formato, tá, gente? A geometria de vocês vai ser sempre exigida dentro do formato a qual vocês podem. Não adianta o aluno pensar, mas e se ele botasse um gráfico assim? É claro que ele não vai botar um gráfico, vai pedir desse jeito para vocês calcularem. Né? Eles não sabem calcular isso. Eles vão pôr, obviamente, figuras as quais a geometria de vocês é pelo menos para dar, né, o retorno que vocês precisam, ou seja, que vocês sabem fazer o cálculo. Mas ele poderia fazer perguntas sobre isso, claro, ele poderia perguntar o que significa a área desse gráfico aqui. O que, de novo, para nós não tem problema nenhum. É o trabalho. Tá? Claro, se tu tiver aqui força e deslocamento. Mas
mais uma vez colocando isso bem claro. Tá? Então, o cuidado que vocês devem observar é que agora tu já tem 2 caminhos para calcular o trabalho. Então, as questões agora, quando elas solicitarem que vocês calculem o trabalho, vocês já devem começar a se preocupar. Eu tenho 2 vias possíveis. Tá? Então, aí tu vai ler o problema e vai identificar. Se tiver gráfico e o gráfico for de força versus deslocamento, toca a ficha área. Eu já vi eles fazendo uma outra sacanagem. Ao invés de colocar esse gráfico aí tu vê como os caras são ordinários, né? E interessante que tu muda um detalhezinho, o aluno, não sei mais. Não sei mais. Não consigo mais pensar. Vocês não podem ser assim. Lembre-se que vocês são alunos que vão fazer para medicina. Vocês têm que ser capazes de pensar. Eu, como professor, nunca posso cobrir todas as possibilidades. Então, vocês têm que usar a cabeça. Tá? Isso é fundamental vocês entenderem. A física, ela nos permite uma infinidade de combinações as quais a gente pode propor em questões. Então, vocês vão encontrar questões que vocês vão dizer que são muito semelhantes àquilo que o professor deu, e tem outras que vão fugir do contexto que tu vai ter que pensar. E o que eles fizeram foi exatamente isso aqui, botaram um gráfico de aceleração e deslocamento. E aí botaram, por exemplo, assim, deram os valores e pediram o trabalho. Tá? Só que no texto eles te deram a massa. Deram a massa, por exemplo, de 10 quilogramas do corpo. Tá? E eles queriam saber o trabalho. Agora, para um aluno que, de novo, está ligado nas leis de Newton. Lembra, Tainá, que eu estava te falando? Um dos grandes problemas do aluno é absorver as leis de Newton. E é nessa hora que ele precisa estar com isso bem na cabeça. Porque se tu tem o gráfico da aceleração, tu tens o gráfico da força resultante, já que a força resultante é massa vezes a aceleração. Então, se ele diz para vocês que é o gráfico da aceleração do corpo, e ele quer saber o trabalho, por exemplo, da força resultante ou da força, digamos que ele informe para vocês que tu tem um bloco que está sendo empurrado por uma força única na horizontal. Essa força única na horizontal é a própria força resultante. Então, para achar o trabalho, só tem que trocar o eixo vertical, que é o da aceleração, pela força resultante. Como é que eu vou fazer isso? Simples. Tu calcula a força resultante, que não tem nada demais. A força resultante é 10 da massa e 10 da aceleração máxima. Então, tu vai ter 100 newtons. Então, tu vai ter aqui força, F, e deslocamento. Tu vai ter o mesmo gráfico de uma reta, o mesmo valor que tu vai ter aqui embaixo. E aí, em vez de ser 10, tu vai ter 100 aqui. Então, calcular o trabalho é só calcular essa área de novo aqui. Tá? Então, a única coisa que tu faz é que, na verdade, tu tem um gráfico de algo que permite obter o gráfico da força ou da força resultante, enfim, né, para poder calcular a área deste gráfico aqui para saber o trabalho. Ou seja, só vai dar uma voltinha a mais, mas, de novo, tem que lembrar, né, das leis de Newton. Tá? E isso é um ponto extremamente importante. Cadê meu chat? Sumiu. Aqui, vamos ver se vocês estão escrevendo alguma coisa. Ok. Então, entenderam isso, gente? Está claro para todos? Por favor, me dê um retorno aí no chat, que aí eu encerro essa parte e vou adiante. Obrigado, meus queridos. Então, seguindo adiante. Então, sobre trabalho é isso, tá? Então, a partir desse momento, 2 caminhos, gráfico ou equação, né? Você já sabe agora em que situação usar qualquer um deles. Então, agora eu posso partir para um outro ponto, que é a potência. Tá? Eu não costumo dar muita tipificação para potência. Tá? Tem gente que escreve nos livros potência mecânica, potência elétrica. Eu gosto de trabalhar ela de forma bem ampla, né? Bem genérica. Eu gosto que o conceito de potência
ele fique genérico, amplo na cabeça de vocês. Porque tu vai usar esse conceito, preste bem atenção no que eu vou falar. Dentro da mecânica, dentro da termo e dentro da elétrica. Tá? Esse é um conceito extremamente importante porque ele conecta vários campos dentro da física. Então, tu consegue, na verdade, construir uma questão que tu consegue dar, por exemplo, uma questão de termo que te obriga a ligar termo com a mecânica, da elétrica com a termo, ou a elétrica com a mecânica. Então, o cuidado que vocês devem ter é que esse é um conceito que tem uma abrangência muito grande dentro da física, a ponto de ligar conteúdos. Tá? E isso o aluno não gosta. O aluno gosta de pegar uma questão de MRU e trabalhar com MRU. Normalmente, quando ele vai avançando na física, ele vai se apavorando, porque ele começa a sentir saudade. Puxa vida, como o MRU era fácil, porque eu só trabalhava com aquilo. Hoje eu tenho uma matéria que, para resolver um problema, eu tenho que lembrar de dinâmica, eu tenho que lembrar de não sei o quê, eu tenho que lembrar de não sei mais o quê, eu tenho que lembrar de não sei mais o quê para resolver a questão. Exatamente. E é aí que as coisas começam a complicar. Tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado, que é aquilo que eu sempre falo. Cada vez que a gente avança, a gente nunca esquece o que a gente deixou para trás. Tá? A gente vai sempre surgindo questões. Quem está fazendo aí as listas está percebendo isso. Que nós estávamos de novo há pouco falando com a Tainá, que está na questão na lista de dinâmica, exigia conceitos de gráficos anteriores. Então, não tem como se desvencilhar. Cada vez que a gente avança na física, a gente acaba sempre requisitando os conceitos, conteúdos, a matéria, o conhecimento anterior. A potência, a gente vai ver hoje, quando chegar na parte térmica, eu não vou mais falar dela, eu só vou dar uma apresentada lá nela e vai ser bem rápido, porque a gente já tem discutido ela aqui. Potência, eu uso sempre a letra P maiúsculo para potência. No livro de vocês, puta merda, eu não estou com o livro de vocês, aí tem que olhar na internet. Bom, enfim, deixa para lá. Eu já vi livros escrevendo assim, ó, pote, mas eu não gosto disso. Tá? Eu não gosto disso. Eu uso a letra P maiúsculo, tá? Para potência. Tá? E a potência, por definição, gente, é a quantidade de energia dissipada no tempo, ou se tu quiser também pensar, o quão se realiza rapidamente o trabalho. Né? Lembrando que trabalho é energia, então quando eu falo que potência é energia dissipada no tempo, é um sinônimo do que foi pronunciado antes. Então, na verdade, a gente pode definir matematicamente como potência como sendo o trabalho sobre o tempo. Tá? Então, a potência, por definição, está relacionado com energia pelo tempo. Tá? Lembre-se que trabalho é energia. Tá? Então, no caso aqui, é o quão rápido tu realiza o trabalho, mais rápido, ou melhor, maior é o valor da potência. Tá? Porque para quem já, de novo, está atento à matemática, a relação de potência com tempo é uma relação inversa. Tá? Portanto, quanto mais curto for o teu tempo que tu realiza o teu trabalho, maior é a potência. Né? E mais longo é esse tempo, logicamente menor a potência. Um cuidado que vocês devem observar na parte de cálculo aqui são as unidades. Tá? A potência, a unidade dela, é em homenagem ao inglês chamado James Watt, tá? Que é o watt. A gente chama aqui no Brasil de watt, mas seria o watt, né? do inglês do cara. Mas, enfim, é que nem as pessoas que falam joule. Tudo bem. O tempo em segundos, por gentileza. Tá? Então, quando tu obtém a tua resposta em watt, como se fala aí no nosso país, então, normalmente, tu usa segundos no tempo, tá? E para o trabalho tu usa o joule. Isso quer dizer que joule por segundo é watt. Tá? Então, esse é um cuidado que vocês devem observar. Tá?
tomem cuidado também com outro detalhe. A unidade de energia, né, se a gente parasse para pensar aqui, então se potência é joule por segundo, então energia, que nós também usamos o joule, poderia ser watt vezes segundo, claro, né, sem problemas. Né? Se tu quiser pensar que joule é watt vezes segundo, não há problema nenhum. Tem outras formas de energia, como a própria caloria também, né? É uma forma de energia, mas não é no sistema internacional. Então tem que tomar cuidado. Nós temos, por exemplo, deixa eu ver aqui, outra forma de energia é o watt-hora, né, que nós usamos aí na medição, né, do consumo de energia elétrica das residências. Então, aqui vocês vão vendo ó, que caloria, por exemplo, nós usamos muito lá uma forma de energia na parte térmica. Por exemplo, nós usamos watt-hora, nós estamos falando do consumo, do uso de energia lá na parte elétrica. Aqui na mecânica, geralmente, os problemas estão todos focados no joule. É muito raro vocês se depararem com problemas aqui na mecânica com outras formas de energia, tá? Cuja unidade não seja o joule. Muito difícil. Tá? Não que não possa parecer, mas é difícil isso acontecer. Então, normalmente, a regra para a energia é usar como unidade o joule na mecânica. Em outras áreas da física, aí aumenta a salada de fruta. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Logicamente, vocês vão perceber que boa parte das questões de cálculo é aqui que está o pega-ratão. É no segundo. Tá? Aí, se tiver problema de cálculo, geralmente eles dão minuto, ou dão em horas e tal. Já para o aluno que esquece, errar o problema aí por falta de atenção. Então, o cuidado que vocês devem ter é esse. Se vocês estão calculando a tua resposta para a potência ou para a energia no sistema internacional, no SI, então as unidades devem ser essas sempre. Eles devem obedecer respectivamente essas energias. Bom, potência é isso, gente. Potência não tem muita coisa para falar. Tá? Eu preciso agora comentar alguns exemplos, porque o pessoal assim, tem uma dificuldade muito grande de como calcular potência. Eu vejo isso pelos meus alunos de escola. Né? Eles têm grande dificuldade, às vezes, de entender como ele calcula a energia, qual energia ali que ele está usando, ou como ele calcula aquela energia que ele está usando ali para determinar a potência. Então, o que eu vou fazer agora é mostrar alguns exemplos para vocês em relação aqui à potência. Tá? Vamos propor assim, ó, vamos imaginar que tu tem um morro tá? E tu tem um lado mais íngreme e um lado menos íngreme. Tá? Então, uma pessoa resolve fazer um experimento, tá? Que é analisar a potência dela quando ela sobe pelo lado A e quando ela sobe pelo lado B. Tá? Esse tipo de problema, que é clássico de vestibular, eles tendem sempre, observe bem, o cara parte no mesmo nível e chega na mesma altura. O que eu estou te dizendo com isso? Que o trabalho realizado para poder chegar a essa altura é o mesmo. O gasto energético que a pessoa vai ter é o mesmo. Agora, a potência, não. A potência é diferente. Por quê? Porque se ele optar pelo caminho A, pode ser que ele vá mais rápido a subida pelo caminho A do que pelo caminho B. Tá? E aí, de novo, quando entra tempos diferentes, nós temos potências diferentes. Já que o trabalho está realizado com deslocamento vertical. Então, você tem que tomar cuidado que é vertical o deslocamento. O deslocamento vertical dele é o mesmo. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Tanto indo pelo caminho A quanto o caminho B, ele parte do mesmo nível e chega na mesma altura. Portanto, os músculos do corpo dele realizam trabalho contra a força gravitacional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, quando você está subindo o morro, a musculatura está empurrando você para cima. Sempre para cima. Você está subindo uma escadaria, a musculatura está empurrando você para cima. Tá? Então, você está realizando o trabalho contra o seu
peso. Se estiver subindo com velocidade constante, é lógico que a força que a musculatura do seu corpo está fazendo tem o mesmo valor do seu peso. Então, tu já tem o valor da força. Se souber a altura, né, já tem o deslocamento. O cosseno vai dar 1. Por que vai dar 1? Porque o seu músculo está fazendo força para cima, o seu deslocamento é para cima. Então, vai acabar sendo o valor do seu peso, o valor da força vezes o deslocamento, tu tem o trabalho. Né? Vezes o cosseno do ângulo, tu vai valer 1. Tá? Então, os cuidados que vocês devem observar na potência, então, a potência, se ele gasta aqui, ó, um certo tempo, ΔTA, e aqui ΔTB, onde o ΔTA é menor que o ΔTB, eu já sei que a potência em A é maior que a potência em B. Tá? O trabalho vai ser o mesmo nas duas situações. O trabalho em A é igual ao trabalho em B. Tá? Esse tipo de problema, note, é os problemas prediletos das federais. Vocês vão ver algumas questões na lista com esse perfil de questão. Tá? Porque as pessoas elas estão muito mais inclinadas a pegar problemas de colégio, problemas de substituição, de formulinha e etc. E as federais geralmente são problemas mais analíticos, em que tu precisa entender a situação proposta, precisa analisar o resultado que tu precisa obter da questão, e isso é muito mais difícil. Tá? Então, isso depende de tu entender a equação, entender o conceito de potência. Tá? Precisa entender que o cara que está indo pelo aclive mais acentuado, se ele gastou um tempo menor ali no trecho A, tá? Então ele vai ter uma potência dissipada pelos músculos dele maior do que pelo B. Tá? Mas o trabalho vai ser o mesmo. Ou seja, se a gente pegar duas pessoas que sobem, vamos pegar uma pessoa, não duas, porque senão eu vou ter que fazer coisas iguais para as duas. Mas vamos pegar a coisa assim, eu tenho uma pessoa e ela sobe 2 vezes a mesma escada. Tá? Então é lógico que o trabalho realizado nas duas situações é a mesma. Mas se eu disser que os tempos de subida são diferentes, então eu já sei que as potências dos seus músculos dissipadas também é diferente. E maior onde ele fez a subida em tempo mais curto. Tá? Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Só um minutinho que eu estou preparando aqui umas imagens para vocês. Aqui. E aqui a segunda imagem. Aqui. Achei. É muito triste aqui. Essas imagens aqui são muito legais. Aqui dá para mostrar bem direitinho para vocês as diferenças. Bom, eu vou agora compartilhar a tela. Deixa eu ver, Iago. E se tu comparar o trabalho da força-peso no movimento de subida e de descida, também são diferentes? Se tu comparar o trabalho da força-peso no movimento de subida e de descida. Sim, porque aí tu não tem mais contra a força gravitacional, né, Iago? Eu não posso dizer que a minha musculatura agora está trabalhando contra a força gravitacional. Não tem como ser igual. Observe aqui essas diferenças, essas imagens aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui. Vamos lá, vou compartilhar agora a minha tela. Bom, acho que todo mundo aqui, né, conhece esse atleta aqui. Eu acredito que a maioria de vocês aqui já sabem bem, conhece bem esse rapaz aí, esse
homem relâmpago, vamos dizer assim, né? O famoso Usain Bolt. Tá? Eu acredito que vocês sabem qual é a prova que ele corre. Vamos ver quem consegue me dizer aí. Que prova de atletismo esse cara participa, qual ele é detentor de recorde mundial que ninguém consegue bater, né? Que prova é essa? É uma prova de longa duração ou curta duração, seu Gianluca? Está certíssimo, 100 metros rasos. Tu lembra mais ou menos abaixo de que tempo esse cara consegue fazer essa prova? O cara é muito filha da puta, né? Abaixo de 10 segundos. Olha, cara, tu fazer 100 metros em menos de 10 segundos, isso já nos permite fazer uma análise aqui bem curiosa a respeito do corpo dele. Tá? Nas fotos desse cara, que se vocês olharem o corpo dele, vocês vão ver aqui a musculatura das pernas dele, a musculatura do corpo. É um corpo muito musculoso. Né? É um cara que os músculos do corpo dele exigem alta potência. Vamos deixar isso bem claro. Tá? Dá uma rajada de vento forte aqui. Então, o primeiro detalhe importante é uma prova realizada num intervalo de tempo muito pequeno. Então, a musculatura do corpo dele tem que ser preparada. Então, tu tem um preparador físico que vai preparar o teu corpo para poder realizar essa atividade num curto intervalo de tempo, a ponto de hoje ele ser o detentor aí do recorde mundial. Ninguém consegue bater o recorde dele. Tá? E principalmente na arrancada, que é a grande diferença dele, né? A arrancada ali ele consegue desenvolver uma potência muito grande. Ele é muito diferente, o corpo desse cara. Olha o tamanho da coxa desse cara, é um troço absurdo comparado com esses caras aqui. Olhe para o estilo do corpo desses caras e tente me dizer que tipo de prova é essa que eu estou aí marcando para vocês. Aí. Vamos ver se você consegue agora me dizer que esse tipo de atleta que está aí deve ser atleta de que prova? Eu vou pegando mais água enquanto vocês vão pensando aí. Que tipo de prova é essa? E aí, ninguém conseguiu descobrir que raio de prova é essa que está aí nessas fotos? Eles são os maratonistas. Aqui você já olha diferente, olha o tamanho da perna desse cara. Né? A perna tipo as minhas, né? Cachimbo, esse cara aí não dá nem para comparar. Né? Bom, acho que uma perna do Usain deve ser a largura da minha cintura, eu acho. Já a perna desse queniano aí, bom, deve ser quase que nem as minhas pernas, né? Já tu vê que o estilo de corpo de um atleta que faz maratona, né? Eu vi toda a corrida, o cara manteve por 2 horas 21 quilômetros por hora. Putz, é uma média muito alta. Né? Isso é uma média não, isso é um valor muito alto de velocidade na corrida. Para manter por 2 horas, é um valor muito alto. Isso é muito punk. Tá? E os quenianos, eles têm uma resistência absurda, porque, note, isso não é uma prova de curta duração. Então, isso quer dizer que ele não precisa preparar músculos de alta potência no corpo dele. Ele precisa ter, na verdade, alta resistência para aguentar horas correndo. Então, é muito diferente de um atleta que faz uma prova em menos de 10 segundos, comparado com um atleta que faz prova por horas. Então, o corpo de cada atleta ele exige preparações diferentes. Tá? Para cada modalidade, tu tem uma preparação diferente. Isso acontece comigo no meu esporte que eu pratico. O esporte que eu pratico exige um corpo semelhante ao do Usain Bolt e não desse aí. Né? Porque o esporte que eu pratico exige muito esforço físico
para poder praticar. E outra, se eu caio um tombo andando de bicicleta na modalidade que eu pratico, não tem nada para proteger meus ossinhos. É osso direto no chão e fratura direto. É bem complicado. Então, eu basicamente deveria ser um atleta que deveria praticar no ciclismo, que é o que eu gosto, algo semelhante ao que esse cara faz no atletismo, porque meu corpo está muito mais adaptado a esse tipo de modalidade do que a que eu pratico. E pior, a minha genética não me ajuda, né? Que eu tento e não resolve melhorar, isso é uma desgraça. Então, isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem. Eu posso pegar outro exemplo aqui ainda mais drástico de esportes de olímpicos, que é o... Deixa eu ver se eu lembro agora aqui. Deixa eu procurar aqui, que é mais fácil aqui. Aqui, achei. Deixa eu ver se eu acho uma foto legal. Esses caras aqui são muito foda também. Isso aqui são os animais, né, cara? Tá louco. Os caras são uns troços ignorantes. Deixa eu só achar uma foto legal aqui. Meu Deus. Jesus Christ. Tá. Aqui. Vou pegar essa foto que eu vou mostrar para vocês. Já tá legal. Olha só. Vê se vocês aí estão enxergando meu desktop aí de novo. Tá? A foto aqui que eu escolhi para vocês. Tá? Agora é de atletas que praticam halterofilismo. Tá? Que é outro exemplo, que para levantar essa carga, ou seja, ele vai ter que realizar um trabalho, só que esses caras eles não fazem isso num longo intervalo de tempo, ou seja, o cara não pega ali e vai levantando devagarinho. Quem já viu esses caras fazendo isso na TV, já viu que os caras fazem isso muito rápido. Isso significa que toda a musculatura, olha o tamanho aqui da coxa do cara. Isso aqui com certeza tem a minha cintura. Tem a cintura do meu corpo, né? Então, para poder fazer, porque eles fazem por arrancadas, eles trazem até uma parte, depois levantam até em cima. Né? Então, eles têm que ter músculos extremamente potentes. E alguns ainda usam aqui, ó, vocês podem observar essa cinta. Pois é, Gianluca, vocês que vão fazer medicina, por que eu escolhi essa imagem? Porque provavelmente vai ter alguém que de repente queira aqui virar um médico do esporte, né? Trabalha muito com atletas. Esse tipo de atletas aqui, de atleta, acaba sofrendo muita lesão. Tá? E uma delas, como tu mesmo acabou falando, né, o braço quebrado. Eu já vi o cara levantar e virar e o osso sai para fora, né? Então, são lesões muito complicadas. Eu tenho um primo que faz esse tipo de esporte, né? E até hoje ele não teve lesão, mas eu acredito que uma das possíveis lesões que ele pode desenvolver com o tempo é a coluna. É a coluna. Tanto é que eles usam esse cinto aqui para evitar, né, problemas nela, eu acredito. Eu creio eu, né? Não sou especialista na área. Mas esses caras aqui devem ter a coluna bem bagunçada. Esses caras aqui levantam 200, 300 quilogramas, é umas cargas absurdas, não é 80, 100 quilos que a gente às vezes tem aí na academia, os caras levantando. E cada peso desse aqui, cada disco desse aqui é um troço absurdo, e são vários discos extremamente pesados. Então, esses caras eles levantam muito rápido, isso quer dizer que a potência muscular é muito grande por parte deles. Muito grande mesmo. Bom, então essa parte aqui da parte de esportes era isso que eu queria mostrar para vocês. Né? É uma parte extremamente importante para o trabalho e para a potência, para a nossa discussão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para passar para vocês. Tem mais um detalhezinho. Cadê aqui? Vamos voltar agora para o iPad aqui. Tá? Bom, uma das formas, então, para calcular a potência é pegar a quantidade de energia que está sendo dissipada e dividir pelo tempo. Aí tu tens
a potência. Tá? Mas, como a gente já sabe, potência é trabalho dividido pelo tempo. E imagine a seguinte situação. E tem uma questão da URGS que tu precisa usar o que eu vou te mostrar agora. Digamos que tu tem um automóvel, tá? E ele se desloca numa via em linha reta com velocidade constante. Então, tu tem um carro andando com velocidade constante. Tá? E o enunciado, ele te dá o valor dessa velocidade, de preferência eles vão te dar em quilômetros por hora. Obviamente, tu já entende que eu estou falando isso para já te chamar a atenção, né? Isso é armadilha. Mas ele também informa a força que o motor está fazendo para manter o carro com velocidade constante. Tá? Ele geralmente diz isso também. Só que a pergunta da questão é sobre qual a potência que o motor tem para poder manter o carro andando com velocidade constante. Normalmente os alunos vão dizer, ele não deu tempo, não deu trabalho, como é que eu vou calcular a potência? Bom, o trabalho para nós é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, dividido pelo tempo. Tá? Bom, o carro, quando ele está andando, o motor está fazendo força, né, no mesmo sentido que está o deslocamento. Então, quer dizer que isso aqui vai valer 1. O meu cosseno vai dar 1. Tá? E para quem tem boa memória do nosso passado longínquo, o deslocamento pelo tempo ou a distância pelo tempo é a velocidade. Portanto, eu posso calcular a potência pelo produto da força e da velocidade. Tá? Então, se você fizer o produto da força vezes velocidade, você pode calcular a potência. Tá? A URGS, por exemplo, colocou uma questão que era de um operário. Tá? Ele, através de uma roldana, o operário puxava um balde. O balde tinha uma carga aqui dentro. Tá? E ele puxava esse balde com velocidade constante. E ele queria saber a potência, né? Ele dava a velocidade, ele informava a velocidade no enunciado, é claro. Tá? Dizia que o operário estava fazendo esse esforço, puxando o balde com velocidade constante. Tá? E ele dava qual era a massa que existia da carga aqui do balde. Então, o balde e a massa ali tinha uma carga, né, que ele informava quantos quilogramas tu tinha ali. Tá? E ele queria saber a potência. De novo, mais uma vez, para resolver esse tipo de questão, tu vai precisar das leis de Newton. Não pense que você vai deixar as leis de Newton de fora. Por quê? Bom, porque o melhor caminho para calcular a potência aqui é através da força, produto da força e da velocidade. Já que a velocidade está dado no problema. Tá? Aí, obviamente, vai pensar, mas eu não sei qual é a força que o operário está fazendo. Sabe sim. Sabe sim. Para isso, tu vai ter que lembrar as leis de Newton. No momento que nós sabemos que o balde sobe com velocidade constante, eu já sei que a força resultante é nula, invocando a primeira lei de Newton. Tá? E se eu sei que a força resultante é nula, então eu sei que a força peso do sistema tem o mesmo valor da força que o cara está fazendo. Tá? Desprezando resistência do ar e atritos e etc. O valor dessa F aqui na minha equação é o próprio valor do peso do sistema. Tá? Então, isso caiu na URGS. Isso caiu na URGS. Tá? Mas é uma questão que exige que o aluno não apenas saiba a fórmula, mas que para ele poder aplicar os valores à fórmula, ele precisa lembrar de conteúdos que antecedem o conteúdo envolvendo energia, potência, etc. Tá? Então, vocês precisam ter cuidado, que potência não se calcula apenas usando o trabalho pelo tempo. Vocês vão ver que a maioria das questões, eu diria que é em torno de umas 80% a 90% das questões, ou até mais, eu acho, né? As questões sobre potência que tu usa essa fórmula, elas têm um número muito pequenininho. E aí que está o perigo. Você pode esquecer essa fórmula. Mas lembra que se tu, né, não lembrar da fórmula, deduz ela. Por isso que eu mostro a dedução dela para vocês.
Ah, mas não tem trabalho, não tem tempo, ele deu outras grandezas. Como é que eu vou calcular essa potência? Abre a equação do trabalho. Analisa aqui, ó, o deslocamento dele é para onde ele está indo, a força que o carro faz para se manter andando em linha reta e para frente. Então, o cosseno ali é zero, que vai dar 1, o valor do cosseno. Cosseno de 0 grau, no caso, né? E aí o cosseno vai dar 1. E aí D por delta T é velocidade, então F vezes V. Então, tu não precisa decorar isso aqui com uma segunda fórmula. Tem que saber como chegar nela. Caso tu precise, sabe como obtê-la. Isso é importante. Tá? Isso é fundamental. Tá? Claro que quem consegue guardar essa fórmula e essa aqui, obviamente, né? Melhor, ótimo, quem tem boa memória para decorar. Geralmente os alunos que fazem medicina são bons decoradores, né? Porque o que vocês mais vão fazer no curso de vocês é decorar coisa. Então, tem as cadeiras de aprofundamento, etc., mas tem muita cadeira que eu vejo meus alunos falando assim, que tem que decorar horrores de coisa. Então, decorar para vocês, já comece se acostumando que é decorar a fórmula, que vocês vão decorar muita coisa dentro da faculdade. Somente na primeira cadeira, quem vai fazer o URGS aí de anatomia, que eu vejo meus alunos dizendo que é uma loucura, tu tem que decorar meio livro para fazer a primeira página. Os caras, que nem uma aluna minha, perdão, aluna minha não, a esposa de um amigo meu que estava na Argentina fazendo medicina, e lá a prova era oral. Então, tu ia para frente e o professor te questionava ou colocava ali coisas, perguntava qual é o nome desse osso, desse osso, desse osso, desse osso. Prova oral. Né? Pancada coisa. Lá na Argentina o bicho pega também. Bom, eu pergunto, com relação a esse exemplo, todo mundo entendeu direitinho, então? Então, nesse tipo de caso que nem eu dei para vocês aí da questão da URGS, ela vai estar na lista de vocês, eu vou contar que até vocês receberem a lista, vocês já esqueceram esse exemplo aqui, né? Então, isso, né, eu não me importo de passar essa questão aí, até porque eu não estou resolvendo, eu estou explicando como se resolve ela. Então, lembrando que na questão ele cita que tu tem um operário que puxa o balde, que tem ali objetos dentro, que tem uma certa massa, então ele não vai dar o peso, ele vai dar a massa, mas calcular o peso é m vezes g, não há problema nenhum nisso. Então, tu determinando o peso e sabendo que o balde se movimenta com velocidade constante, então tu já sabe automaticamente que, pela primeira lei de Newton, o peso do sistema tem o mesmo valor da força que o operário está fazendo, desprezando as forças, que eu já vou começar a usar nessa matéria já o termo adequado, as forças dissipativas. Tá? As forças de atrito, força de resistência do ar, nos permitindo, então, usar a equação da potência F vezes V para calcular a potência muscular, a potência que, ou seja, a energia dissipada. Às vezes eles fazem isso, tá, gente? Às vezes eles não pedem para vocês calcular a potência escancarada. Você deve tomar muito cuidado com isso. Tem aluno que está muito preso àquela coisa bem de colégio, assim, ó. Eu entendo quando o professor fala aquilo que ele deu em aula. Tá? Se eles mudarem um pouco o que ele falou, eu já não sei mais. Tem que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, eles, em vez de pedir qual é a potência, eles dizem assim, ó, determine a quantidade de energia por unidade de tempo que está sendo liberada ali. Isso é potência. Tá? Então, em vez deles falarem potência direto, eles falam isso. Determine a energia liberada por unidade de tempo. Só um minutinho aqui, uma pausa. Desculpa aí, gente. Meu zelador. Então, o detalhe é esse, tá? Cuidem essas questões que podem mascarar o pedido de potência. Tá? Então, é muito importante vocês saberem assim, que potência pode vir também associado de outra forma. A energia dissipada por unidade de tempo. Tá? Potência.
acabamos potência. Esse é um tópico curtinho, para a gente poder dar uma trabalhada aqui e seguir à frente. Bom, outra parte também que é fundamental é a parte que a gente começa a apresentar outras formas de energia para vocês. Tá? Vocês aprenderam que trabalho é uma forma de energia, mas, bom, ela não é única. Agora, nossa caminhada aí dentro da física, a gente aprende várias formas de energia. Nós temos agora para ver energias cinéticas, energias potenciais, depois em outras matérias mais à frente, energias térmicas, energias elétricas. Então, tem um monte de formas de energias. E o cuidado é que elas possuem conexão uma com a outra. Isso vocês devem tomar muito cuidado, que a gente pode conectar uma matéria com a outra. Então, o que a gente vai ver agora, que eu vou apresentar para vocês agora, são alguns tipos de energia. Tá? Aqui eu vou começar a preparar vocês para a parte mais difícil da matéria, que são os problemas que dão mais trabalho matemático. Tá? São os problemas que devem judiar bastante de vocês. Mas, de novo, procurem fazer bastante exercício, porque não tem uma prova de vestibular que não aborde o tema de energia, gente. Não tem. Vai fazer UFSC, vai encontrar. Vai fazer ENEM, vai encontrar. Vai fazer URGS, vai encontrar. Vai fazer uma particular, vai provavelmente encontrar. Mesmo ela tendo um número menor de questões, energia é um tema que eles dão uma ênfase muito grande. Tá? Pode ser que não seja na mecânica, mas sim na termo, na elétrica, mas provavelmente deve aparecer alguma coisa sobre energia. Como eu disse para vocês, não há um conceito formal, portanto, meu objetivo aqui não é explicar o que vem a ser energia para vocês, e sim apresentar tipos de energia. Isso aqui é importante. Eu vou manter o uso da letra E agora para representar a energia. A unidade no sistema internacional continua sendo o joule, no SI. Tá? Isso eu não vou mudar. Então, isso mantém-se igual, só que a diferença, em vez de eu falar trabalho é uma forma de energia, beleza, isso nós sabemos, só que agora eu vou apresentar outras formas de energia que agora não uso mais a palavra trabalho, eu uso energia mesmo. Tá? Então, os tipos em questão são: primeiro tipo, a energia cinética. Tá? A energia cinética é uma energia de movimento. Tá? Então, essa aqui é uma energia de movimento. Ou seja, o corpo só possuirá, e é isso agora que eu tenho que treinar a cabeça de vocês. Professor, como é que eu vejo, como é que eu sei quando um corpo tem energia cinética? Tá? Ver, tu não vai ver. Né? Isso, a gente não vê energia. Você está conversando com alguém, está te dizendo, eu vejo a energia. Isso também está drogado, está louco, está pirado. Né? Ninguém vê energia. Energia não é uma coisa visível aos nossos olhos. Tá? Então, cuidado que você vai observar o estado de um objeto, vai ler no texto e entender qual é o estado do objeto para poder, né, concluir que ele possui ou não determinada forma de energia. É isso que o cérebro de vocês tem que estar treinado. Tá? Identificar as formas de energia. Então, toda a energia cinética, né, o corpo só a possuirá se ele estiver em movimento. Então, um corpo parado não tem energia cinética, é claro, lembrando que para definir isso tem que definir referenciais. Não esqueça de fazer isso. Porque se eu botar um referencial aqui dentro do meu escritório, eu sei que a minha mesa aqui não tem energia cinética para este referencial que eu estou escolhendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo depende do referencial que a gente escolhe. Se eu pegasse um referencial para o Sol, a mesa tem energia cinética, porque ela está andando ao redor do Sol com velocidade muito alta. Tá? Então, cuidem, porque tratar com energia é tratar com algo que, de novo, lembre-se daquilo que eu falei para vocês, o pessoal não gosta de trabalhar com referenciais. Tem que trabalhar sempre com referenciais. Referencial ele é um ponto importantíssimo. Tem algumas questões na lista
que se o cara não escolhe um referencial no problema, ele não consegue montar o problema, ele não consegue resolver o problema. Então, tem questões que vocês vão ter que tomar muito cuidado na hora que vocês forem resolvê-las. Principalmente com o segundo tipo de energia que nós vamos ver na sequência. Tá? A próxima ainda é pior ainda. Essa aí, sem referencial, aí bagunça toda a nossa cabeça. Então, a energia cinética, como a energia de movimento, eu vou lançar uma pergunta para vocês. Responda aí no chat a opinião de vocês. Tá? Não estou considerando que vocês saibam ou não saibam, estou pedindo opinião. A gente poderia dizer que a energia cinética ela tem uma dependência com aceleração? Aí vai botar S ou E, sim ou não. Né? Nem ninguém vai responder, mas acho que sim, João. Ó, João, a definição de energia cinética é essa aqui. Ó. E a gente percebe que não há influência da aceleração. Tá? Então, até porque o corpo pode ter aceleração, pode não ter aceleração, tá? E isso não afeta ele ter obrigatório ou não energia cinética. Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, o corpo está andando em MRU, ele não tem aceleração, ele tem energia cinética. Então, o cuidado que você deve observar é que o termo que qualifica o corpo ter ou não movimento está aqui. Ó. Aqui está a grandeza que define tudo, ó, a velocidade. É a velocidade que vocês devem se preocupar em saber se o objeto está ou não em movimento ou se ele tem ou não energia cinética. Então, se o corpo tem energia cinética, o que tu deve constatar é que ele tem movimento, então, portanto, a sua velocidade é diferente de zero. E aqui vocês concluem que se a velocidade for zero, ele não tem energia cinética, zera a energia cinética. Diferente da aceleração. Um corpo pode estar em movimento e não ter aceleração. E se ele está em movimento, ele tem energia cinética. Então, não existe uma relação que prenda a energia cinética com a aceleração, mas tem uma relação que prende ela com a velocidade. Com a velocidade. Isso sim. Tá? É claro que vocês vão notar também, né, uma outra dependência, não menos importante, que é com a massa. Tá? E isso vocês vão construindo com o passar do tempo. Normalmente, as expressões que a gente trabalha com energia, elas têm geralmente a massa envolvida. Mas para o futuro, bem para o futuro, a gente vai discutir isso melhor, essa intimidade entre a energia e a massa. Tá? Mas aqui eu já chamo um detalhe para isso, ó, chamando atenção para esse detalhezinho da presença da massa nas nossas equações de energia. Tá? Bom, nessa equação aqui, eu vou chamar atenção, mas acho que não devo me preocupar muito, né, por parte de vocês. Acho que vocês já estão começando a ficar mais vacinadinhos, né, com a quantidade de armadilha que tem nessas minhas listas aí, que anda tirando provavelmente o sono de muita gente. Né, Tainá? Né, João? Essas listas aí devem estar deixando gente, o pessoal aí com os cabelos quase que nem o meu, branquinho já, né? As listas com esses problemas medonhos. Eu acho que eu não devo me preocupar muito com isso aqui. Ó. A energia cinética, mas igual eu vou citar, só para dizer que está tudo bem. A energia cinética ela tem uma dependência, uma relação com a velocidade, mas não é de uma proporção direta. Tá? Você deve tomar muito cuidado com isso. A relação da energia cinética com a velocidade, a gente poderia escrever assim, ó. Que ela é diretamente proporcional com o quadrado da velocidade. Ela não é uma proporção direta, por que razão? Porque quando tu tens uma proporção direta, se a velocidade dobrar,
a energia cinética dobra. Se a velocidade triplica, a energia cinética triplica também. E quando a gente faz um exemplo qualquer, a gente consegue mostrar que isso não é verdadeiro. Então, se tu pegar, por exemplo, um carro, um corpo, um bloquinho, né? Um objeto qualquer cuja massa, por exemplo, fosse 2 quilogramas. Note, isso é um exemplo que eu estou dando. Tá? E que ele se move com velocidade constante, por exemplo, é de, sei lá, 10 metros por segundo. Tá? E se eu calculasse a energia cinética desse objeto, desse bloquinho, eu teria a massa 2, a velocidade 10 elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, eu posso cortar esse 2 com esse 2, não há problema nenhum nisso. E a minha energia cinética seria apenas ali o 10 ao quadrado, que é 100 joules. Tá? Essa seria a energia cinética desse bloquinho, que estaria se deslocando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Agora, imagine que esse mesmo bloquinho tem sua velocidade aumentada 2 vezes, ou seja, a velocidade dele virou o dobro. Então, em vez de ser 10, a velocidade pula para 20. Vamos chamar essa velhinha agora. 20 metros por segundo. Então, eu dobrei a minha velocidade. Será que a energia cinética vai dobrar? Então, calculando a energia cinética nessa nova situação, nós teríamos 2 de massa, 20 ao quadrado dividido por 2. Corto os 2 com 2, 20 ao quadrado, 400. Note que a velocidade aumentou 2 vezes. A energia cinética, ela cresceu 4 vezes. Se fosse uma proporção direta, ela deveria ter passado para 200. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Ela passou de 100 para 400. Então, quando a gente olha a nossa expressão matemática da energia cinética, com relação à velocidade, a gente já sabe que quando tu dobrar a velocidade, tu vai quadruplicar a energia cinética. Se tu triplicar a velocidade, tu vai aumentar 9 vezes a energia cinética. Então, aqui a gente já percebe que os aumentos na energia cinética são muito maiores do que o que ocorre na velocidade. Então, a velocidade está aumentando, a energia cinética também vai aumentar. Isso a gente não descarta, aumenta. Só que não aumenta na mesma proporção. É isso que tu tem que ter bem claro na tua cabeça. Tá? Cresce, mas não na mesma proporção que a velocidade cresceu. Tá? Agora, por exemplo, com relação à massa, não. A relação da energia cinética com a massa é uma proporção direta. Essa a gente pode escrever que a energia cinética é diretamente proporcional à massa. E aí eu posso citar, por exemplo, problemas do tipo, eu pego aqui a minha canetinha e pego aqui esse alicate. Tá? Então, a gente pega um exemplo de matérias que nós já conhecemos muito bem. Vamos imaginar a queda livre. Tá? Vamos ver para quem é que tem boa memória. Lanço aqui o desafio para vocês. Queda livre. Eu abandono os dois ao mesmo tempo, da mesma altura. Os dois objetos chegarão ao solo ao mesmo tempo. Certo? E as energias cinéticas dos dois? As mesmas ou diferentes? Vocês podem botar M para a mesma, D diferente. Aguardo a resposta de vocês. Vamos. Não precisa pensar muito, não. Deixa o coração falar. Ah, que frio desgraçado, meu Deus do céu. Vamos lá, povo. Vamos lá. Que resposta vocês põem? M para as mesmas energias cinéticas ou D de diferentes das energias cinéticas? Legal, Adriana. São diferentes porque as massas são diferentes, né? Eles chegarão com a mesma velocidade lá embaixo? Sim. Né? Mas isso não é garantia de que eles terão a mesma energia cinética, porque eles tendo massas diferentes, eu acredito que todo mundo consiga perceber que a massa desse alicate é maior que dessa minha caneta aqui do meu tablet, né?
Então, é lógico que a energia cinética do alicate será maior que a da caneta ao chegar ambos no solo, né? Embora eles vão chegar ao mesmo tempo, porque eu presumi, no meu problema, que a queda seria... Presumi não, eu considerei que a queda do meu problema é uma queda livre. Fala, Adri. Eu queria tirar uma dúvida, tipo, se a massa é diferente, por que que eles não chegam em tempos diferentes no solo? Eles chegam ao mesmo tempo. Porque o que acelera eles, né, olha, observe bem, quem é que puxa esses dois objetos para baixo? É a Terra. Concorda comigo? Gravidade. Terra. A gravidade é campo gravitacional. O campo não puxa ninguém. Lembra que quem exerce força sobre um corpo é outro corpo. A gravidade não é um corpo, ela não exerce força. Tá. Então, a Terra puxa os dois. A pergunta é, eles estão à mesma altura. Qual é a aceleração de queda deles? É diferente ou é a mesma? A mesma? Então, se eles são acelerados igualmente, se eles são acelerados igualmente, eles vão, obviamente, chegar no solo, já que eles vão percorrer a mesma distância, com a mesma velocidade final. Então, para eles chegarem com a mesma velocidade final, eles têm que gastar o mesmo tempo. Tá? Então, o cuidado é que tem que ter assim, puxa, mas se tu tem um corpo mais massivo, por isso que a Terra vai fazer uma força no corpo mais massivo, que tem uma inércia maior, um puxão mais forte. Naquele corpo mais pesado, para ele conseguir acompanhar o corpo mais leve, a Terra exerce uma força maior, já que ele tem uma inércia maior. Então, qualquer corpo, lembre-se disso, queda livre. No ar, isso nunca vai acontecer, Adriano. No ar, o corpo mais pesado chega primeiro. Porque a força resultante, ela vai mudar totalmente. Quem lembra, quando eu trabalhei a força de resistência, a aceleração é variável, a aceleração não é a mesma para os dois, aí tu tem um monte de problemas mais complexos aí. Agora, os únicos problemas que a gente pode debater matematicamente, que são melhores da gente discutir até resolver, que você tem condições de resolver, são os problemas em que tu tem queda livre, porque aí já sabe. Não interessa se isso aqui tem massa M, esse aqui, meu celular 2M. Se não há presença da influência do ar, eu já sei que os dois chegam solo ao mesmo tempo. É a queda livre. Se tivesse o ar influenciando, eles não chegariam, porque eles não teriam a mesma aceleração. Mas no vácuo, eles têm a mesma aceleração. Então, o tempo de queda tem que ser exatamente o mesmo. Então, tu tem que tomar cuidado com isso. Quando tu fala na queda livre, tá? Tu tem que lembrar que a aceleração de queda para os corpos que caem da mesma altura é a mesma. Se fosse diferente, eles cairiam em tempos diferentes, que é o que acontece na presença do ar. Na presença do ar, os corpos não terão a mesma aceleração. E isso vai implicar em que o tempo de queda deles é distinto no ar. Perfeito, Adri? Sim. Obrigada. De nada, as ordens. Seguimos o baile, então. Então, o cuidado com o que vocês devem ter é esse. Esse tipo de problema de proporção, vocês vão ver. Não tem uns probleminhas babaquinhas assim na lista ali. Mas é aquele tipo de questão que para o aluno de medicina, ele sabe que isso é uma bosta. Né? Porque isso não vai salvar ele. Né? Um aluno de medicina ele não está preocupado com as questões fáceis. As questões fáceis, ele e o povo ali, os concorrentes dele inteiro vão acertar aquela questão. O aluno, o nosso público de medicina, os alunos que concorrem para a medicina, estão preocupados em resolver as questões difíceis. Essas é que serão os diferenciais nas notas deles. As questões fáceis e médias, praticamente, aqueles alunos ali que estão brigando ali, ó, olho por olho, né, dente a dente, ali, milímetro a milímetro, ali, é nas difíceis. São as questões de nível alto que esses alunos vão construir o diferencial da nota dele para aprovação, não nas questões fáceis. Tá? A mesma coisa vale para o Enem. As questões fáceis é obrigatório um aluno de medicina acertar, as médias também. O diferencial vai estar nas difíceis. Na UFSC,
Na UFSC também, né, tem um problema lá da prova deles, que é uma prova de proposições, e que aquela coisa, não, mas tu tem um acerto parcial. Isso não resolve o problema de medicina. O aluno de medicina tem que acertar a questão inteira. Se tu pensar pelo menos no parcial, não, mas eu não sei, eu vou deixar aberto, não sei, vou deixar aberto, tu vai acabar ficando no grupo daqueles da maioria que fica de fora. Então, tu tem que sempre lutar, por isso tem bastante questões da UFSC nas listas de vocês, porque eu tenho que treinar. Eu acredito que dos meus alunos que eu tenho aqui, tem gente que vai para Santa Catarina fazer a prova deles lá. Então, vocês têm que estar bem acostumado com a prova, tem que saber resolver as questões da prova deles e acertar ela, garantir que acerta ela inteira. Ah, professor, eu ainda não consigo acertar inteira. Mas tu tem ainda até o vestibular deles, no final do ano, tempo para fazer isso. Tempo para treinar, tempo para aprofundar estudo, né, para fazer isso. Então, é tudo uma questão de bastante prática. Unidades, bom, massa, quilograma, né, gente? Cuidado, eles podem dar em grama, né? Mas cuidado, ter atenção com as unidades, isso é importante. E metros por segundo na velocidade, já que eu mencionei ali em cima que a unidade de energia é o joule. Então, é sistema internacional. Então, tu tem que usar sistema internacional para massa e para velocidade. Salvo de alguns problemas diferenciados, tu não precisa fazer essa troca para metros por segundo. Como assim não precisa? Não precisa. Alguns não precisam. Assim, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Que tipo de problema não é necessário, né? Que nem esse tipo de problema aí que está na tela de vocês, esse é o tipo de questão que tu precisa estar com a velocidade de metros por segundo, está calculando, você está calculando a energia, e aí você tem que botar a unidade. A unidade é o joule, então presume-se que tu esteja usando as unidades corretas. Mas existem questões que tu não vai calcular a energia. Tu vai ter, por exemplo, 2 veículos. Um veículo A de massa MA e velocidade do A, digamos aí de, sei lá, 30 km por hora. E o do B, que tem uma massa do B igual à massa do A, tá? Digamos que ele informe isso no texto, tá? E a velocidade do B é 60 km por hora. Tá? E aí, ao invés dele pedir as energias cinéticas dos carros, ele não vai pedir isso. Ele vai pedir a razão da energia cinética do B pela energia cinética do A. Então, ele vai dizer assim, considerando que a energia cinética do B, aí ele coloca EB, ele não põe, poderia colocar também, mas é difícil eles botarem isso, tá? Eles poderiam escrever assim, ECB, ou seja, o índice e do subíndice. Mas, gente, é difícil eles fazerem isso. Então, eles escrevem no enunciado e informam que a energia cinética do carro B é chamada de EB. E a energia cinética do carro A é chamada de EA. Tá? E eles querem saber quanto vale essa razão. Esses problemas de razão, vocês já estão se acostumando, eu acredito, com isso. Quem está fazendo as listas já deve ter notado que tem bastante questões em que eles tratam esse tipo de problema, em que eles pedem esse tipo de problema para vocês resolverem. Quando isso acontecer, não é necessário você se preocupar com esses valores aqui, que não são múltiplos de 3,6, serem transformados para metros por segundo. Tá? Mas por que razão não precisaria? Vou mostrar durante o cálculo para vocês. Tá? O importante, prestem bem atenção, é que a unidade seja a mesma dos dois. Isso sim, tu não precisa passar para metros por segundo, mas tu precisa garantir que a unidade dos dois seja a mesma. Isso sim é fundamental. Resolvendo então a questão. Para resolver esse tipo de questão, primeira dica, que alguns já se depararam lá na cinemática. Na cinemática já aparece isso. Tá? Começa pela razão. Alguns alunos tendem a querer fazer separadamente. Não faz separadamente. Tu está, na verdade, correndo o risco de te perder no cálculo, na organização e errar o problema.
Você tem que lembrar que nada da prova favorece a ajudar vocês. Espaço não tem, tempo é corrido. Tá? Então, você deve optar por já começar a dar razão. Quando tiver um problema que pede a razão entre os campos elétricos, as razões entre as temperaturas, as razões entre a quantidade de calor, as razões entre as energias cinéticas, começa por aí. Tá? Abre a equação da energia cinética no numerador para o carro B e no denominador para o carro A. Então, tu vai ter a massa do carro B vezes a velocidade do carro B ao quadrado dividido por 2. Dividido pela massa do carro A vezes a velocidade do carro A ao quadrado dividido por 2. Tá? Você está vendo que tem duas frações. Mantém a primeira, conserva a primeira, e pega a segunda e inverte ela multiplicando a primeira. Tá? Coisas básicas da matemática. Então, tu vai ter MB. O MB é o mesmo do A. Então, já posso trocar aqui. MA. Tá? Então, o M do B é igual ao M do A. Então, em vez de escrever M do B, eu vou botar M do A. E, de novo, para quem é esperto, já vai se ligar nisso. Aí tu vai ter que 60 ao quadrado dividido por 2 vezes 2 dividido por M do A. Não vai me botar M do B, né? Por favor. Vezes 30 elevado ao quadrado. Tá? O 2 é que tu corta com 2. O MA e o MA tu corta. Portanto, a razão entre as duas energias cinéticas de B e A, nós vamos ter ali 60 ao quadrado, acho que é 3.600, me corrija se eu estiver errado aí. 3.600, dividido por 30 ao quadrado, acho que é 900, corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. 4, a razão. Tá? Então, uma forma, tá, deles pedirem o problema é essa, é pedindo a razão. Aí tu percebe que não é necessário passar para metros por segundo, porque tu teria que dividir aqui por 3,6 e tu vai ter um 3,6 também aqui embaixo. Então quer dizer que tu vai poder cortar um filho da puta depois para levar ele ao quadrado. Então não tem o porquê de tu botar o 3,6 em cima e embaixo, porque eles vão acabar simplificando. Então não é necessário a conversão para metros por segundo, tá, da velocidade quando tu faz a razão. Quando ele pedir para você calcular a energia cinética, calcular a velocidade, calcular a massa, e ele tem ali os dados, tu tem que estar no SI. Porque se tiver que calcular a energia cinética, está em joule, mantenha SI. Ah, mas ele pediu para calcular a velocidade, mas ele te deu energia? Deu. Está em quê? Está em joule. SI. Então, a velocidade tem que estar em metros por segundo. Ah, mas ele botou a resposta em quilômetros. Ah, então, ok, depois tu multiplica por 3,6, problema nenhum. Ah, mas o cuidado é que tu tem que ter isso. Aqui não é necessário, porque eu não estou calculando a energia cinética do A e do B para apresentar o resultado delas. Eu estou fazendo uma razão de energia por energia. Joule por joule não vai dar nada. É só um número puro, 4. Ou também ele pode fazer o pedido de outro jeito. Ele pode colocar nas alternativas coisas assim, ó. A energia cinética do B é 2 vezes a energia cinética do A, a energia cinética do B é a energia cinética do A dividido por 2. Ele pode botar isso em cada alternativa A, B, C, e aí tu tem que fazer a razão, ou a comparação, vamos dizer assim, para poder chegar a essa conclusão. Então, se tu fizer a razão, tu vai chegar nisso. Nós já chegamos. Nós concluímos que a energia cinética do B dividido pela energia cinética do A é igual a 4. Portanto, se eu passar esse aqui para o outro lado, eu vou ter que a energia cinética do B é igual a 4 vezes a energia cinética do A. Essa seria a alternativa que tu deveria procurar nesse outro tipo de problema. Tá? Que tu poderia partir da razão e chegar depois a esse resultado comparativo. Tá? Então, a possibilidade de questões sobre esse tema é grande. Tá? Não é a maior probabilidade.
Tá? A maior probabilidade não é esse tipo de questão. Faz o cálculo individualmente, faz a comparação. Esse é o número menor de problemas que vocês vão encontrar. Tá? O número maior é num outro conteúdo que está mais para frente. E aí a barra pesa bem mais. Tá? Bueno, nas cenas do próximo capítulo, tomorrow, né, nós vamos ver o segundo tipo de energia. Acho que hoje já deu para abordar bastante coisa, já deu para... Cuidem, porque também pode aparecer questões de porcentagem. Ai, meu Deus, como tem gente que se perde nisso. Gente, tomem cuidado com isso. Tá? Esses dias eu estava discutindo com os meus alunos da escola uma questão da PUC, bem simples a questão. E o pessoal não atina na leitura, o pessoal morre na praia por causa da leitura. Eles diziam que tu tem um sistema CARES nos veículos de Fórmula 1. E esse sistema, ele entrega para o carro, ele dava lá uma quantidade X de energia. Ele deu lá tantos joules, eu não vou citar, porque ela está na lista de vocês, então não vou mencionar, só vou comentar, que no texto foi dada uma quantidade de energia para o veículo que seria usada em energia cinética. Tá? Porém, ele disse assim, ó, dessa quantidade X joules que ele deu, apenas 80% se transformaria em energia cinética. O que aconteceu? Tinha um aluno meu tentando querer aplicar a fórmula da energia cinética. Mas não precisa. Se tu tem o valor ali da energia que está sendo entregue para o carro e que só 80% dela vira energia cinética, era só fazer X vezes 0,8. Aí tu tem direto a energia cinética que foi gerada. Então, tem problemas desse tipo. Só que o aluno ele fica, às vezes, muito bitolado naquela questão de que eu tenho que aplicar fórmula, eu tenho que aplicar fórmula. E ele esquece, muitas vezes, de ler e interpretar o problema. Então, vocês vão ter que tomar cuidado com isso. Nem todos os problemas sobre energia exigem necessariamente a substituição de fórmula rigorosa. Leiam e interpretem a questão. O Enem faz isso muito bem também. Tá? Não o único, mas também. Certo, meus queridos? É por isso que hoje, então, nós encerramos aqui o nosso conteúdo. Um bom almoço para vocês, uma boa segunda-feira para vocês, meus queridos. Amanhã seguimos para a energia potencial. Tá? Eu acredito que até o final de semana eu termino essa matéria. Amanhã eu devo dar a energia potencial inteira. Tá? E se houver tempo, eu já começarei os sistemas conservativos. Aí na quinta, provavelmente, eu termine isso. Então, vocês talvez já devem receber mais uma lista no final dessa semana. See you later. Até amanhã. Bom almoço a todos. Oi. Tu tem como voltar rapidinho no primeiro slide que tu deu sobre trabalho para mim tirar um print? Tô voltando. Chegando lá. Esse aqui que eu falei da área? Isso. Aí, ó. É só esse que tu quer dar um print, meu anjo? No outro que estava antes também. Esse aqui? Isso. Vai me avisando. Eu vou passando. Pode ir dando print aí. Se quer, eu vou passando Era mais. só esse. Então tá. Obrigada. De nada, as ordens. Bom estudo aí para vocês. Ó, termine essa lista de gravitação logo. Já vai vir mais um catatal de questões para cima de vocês. Beijão, bom almoço para todos e até mais.